Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um estudo de mercado. Me chamo Felipe Torino e hoje vamos falar sobre o Ibovespa, o mini índice e o mini dólar também. E antes de mais nada, eu quero dizer a você que sexta-feira não houve estudo de mercado, não gravei, por quê? Segunda-feira é o pregão, né? E todo mundo sabe, tá? Segunda a sexta-feira. Então, na sexta-feira eu tava meio que... Eu precisei me resguardar um pouco em relação à minha voz também. Ela tava meio devagar, sabe? E aí eu sei que não ia ficar legal a gravação, porque tava quase falhando, cara, a minha voz. E aí só agora que eu consegui me recuperar um pouco mais para poder vir aqui e dar o meu melhor. Mas é isso aí, né? Acontece. Então tudo certo, tá certo? Então, como vocês sabem, estudo de mercado de segunda a sexta-feira, normal, às 7 horas da noite. Mas para não deixar vocês também na mão para o que fazer amanhã, o que é que tem amanhã, tal, uma coisa ou outra no pregão, eu decidi gravar hoje, tá certo? Então, deixa nos seus comentários aí, qualquer coisa, e eu vou estar respondendo. Outra coisa também importante, link na descrição para você fazer parte da maior comunidade, cara, de trade institucional do Brasil, quem sabe até do mundo, viu? Então vamos lá para análise? Vamos embora. E olha só aqui no Ibovespa, o que está acontecendo aqui no Ibovespa? Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui agora, né? Como vocês sabem, eu tinha comentado com vocês que o interessante seria perder esse fundo, só que aí ele abre mais uma vez capturando ali os topos, tá? São topos que, como vocês sabem, eu já tinha comentado que esse movimento de fundo seria a nossa quebra-estrutura desse range aqui, tá? Então seria a quebra de estrutura desse range, ou seja, uma subestrutura que seria quebrada para poder realmente transportar o capital para cá. Caso ele venha a perder esse fundo, que é nosso fundo majoritário até então, já que ele não renovou o topo, seria a melhor opção seria essa, tá? Porque a gente teria de fato uma mudança de caráter de todo esse movimento. Tem muita gente falando aí, o mini índice está sobrecomprado, né? Está numa região de sobrecompra, está muito esticado, tal, uma coisa ou outra. E eu cheguei a falar para vocês no vídeo anterior, na aula de quinta-feira, que se ele continua subindo, cara, tem que surfar a favor do movimento, entendeu? Tem gente que fica assim, mas não se compra em topo de mercado. Compra sim. Se você tiver racional correto, compra sim. Entendeu? Porque a galera pensa, ele tem que vender. Cara, tem que vender quando aparecer uma região, tá? Que seja importante. Que, aliás, seja uma racionalidade aparecer que seja importante, que de fato ele diga isso, né? Mostre isso. Entendeu? Então não adianta querer contestar essa situação de, mas topo não se compra, só vende. Cara, mas se você sabe lá seu topo, né? Porque até onde eu conheço, um movimento de extensão, ele vai até onde ele quer, né? Até onde você fala, não. É lógico que tem toda a racionalidade por conta disso. Então, o Ibov segue nessa região. É mais um ponto de liquidez aqui, ó, nesse topo, tá certo? É mais um topo de liquidez que o Ibov vem a consagrar. Seria nosso buy side liquidity ali também, então tem que ficar atento porque é um ponto de uma estrutura que a gente precisa ficar atento nessa movimentação para poder, de fato, entender o que, é que vai acontecer, tá bom? Nessa movimentação aqui, a gente tem toda essa estrutura de liquidez, seria o nosso buy side liquidity aqui, e aí ele vir a mudar esse ponto, tá certo? Eu vou deixar esse movimento assim, dessa forma, porque a gente tem um ponto de interesse lá embaixo, tá certo? Então é o que a gente tem para o Ibovespa. Lógico, nós estamos no tempo gráfico de 1 hora, beleza? Então pode ser que ele não perca de fato esse fundo aqui para um prazo imediato, mas no médio prazo ali ele pode sim chegar a essa mudança, tá certo? Então a gente tem essa característica. Olha só o quanto que o Ibovespa vem subindo, cara. Ó, olha só essa alta. Se você prestar atenção em todos esses pontos que foram comentados lá no mini índice, eu deixei bem claro que houve oportunidade de continuar esse fluxo, continuar essa movimentação dessa alta, tá bom? É importante, lógico, você saber o que é que tem aqui à esquerda do gráfico. Ó. Ele não muda o caráter, mas ele veio mitigar de fato toda essa movimentação aqui, ó. Tá vendo? Esse é o nosso choque de 4 horas, tá dentro do range aí, inclusive um range que está bem lateralizado, galera, ó, bem lateralizado. Perceba que esse topo, esse fundo é o que determinou o nosso swing point dessa estrutura. Então tudo que tem aqui, ó, internamente, são subestruturas desse movimento primário. Então não foi perdido nem fundo e tampouco topo. Então a gente está praticamente ali naquele famoso zone to zone, que é de topo e fundo, tá bom? Lateralidade. Então é importante você entender isso. Quando você entende essa forma, né, esse ponto, fica muito mais simples de você entender a direção do mercado. Porque você está lendo, nós estamos aqui, né? O que é que eu estou fazendo? Estou lendo a reversão de uma subestrutura ou a continuidade.
Então a gente fala sempre, né? O cara que, quem estuda o institucional, sabe quando está num topo de mercado, no Extreme Order Block, por exemplo, você tende a realmente aguardar uma resposta dessa movimentação, tá? Nem que seja de uma subestrutura, tá bom? Que, de fato, se você aguarda uma movimentação como essa daqui para cá, por exemplo, no Ibovespa, num prazo aí de, sei lá, um pregão, você vai ter 2, 3, 4 mil pontos ali, um exemplo, tá? Um exemplo. Para você poder surfar, ou até mesmo em 2 pregões, você tem essa média aí para você poder operar. Então tem que ter bastante atenção por conta desses pontos. Então o que é que você tem que entender? O que é uma quebra-estrutura, né? Realmente o que é que faz uma mudança de caráter para poder continuar a movimentação da tua leitura. Tá certo? Então eu aguardo isso aqui. Felipe, você está aguardando isso, não está fazendo trade? Não, meu irmão. Se vacilar aqui, se ele vier de fato, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui era uma liquidez que eu tinha comentado e ele veio uma estrutura um pouco menor. Aqui nesse ponto aqui, ó, eu sabendo que aqui poderia ser um fake shock, eu até que cheguei a comentar com vocês, ó, nesse ponto, entendeu? Deixou até a liquidez um pouco a mais, né? Eu sabia que se ele viesse um pouco mais aqui embaixo, eu tinha oportunidade para continuar a minha alta, né? Comprar, seguir o fluxo, movimento de alta. Só que aí ele vai lá no mini índice, até cheguei a explicar também alguns trades que aconteceram de continuidade. Então você tem que entender quais são os movimentos de continuidade e movimentos de reversão. Para quê? Para não ficar no ponto de ônibus, entendeu? E você tem que seguir o fluxo e saber os pontos de interesse ali, que são os famosos POI, né? Então, fica atento em relação a isso. Vamos lá para o mini índice, dar uma olhadinha no mini índice. O mini índice eu tinha até comentado com vocês também, ó. Eu tinha falado, pessoal, ó, nós temos aqui um movimento de continuidade, vou até colocar no 15 minutos. O vídeo de quinta-feira, ó, eu tinha comentado sobre isso aqui, ó. Entendeu? Comentei sobre isso. Você vê que o pregão ele abre de fato exatamente aqui nesse ponto. E ele vem capturar essa liquidez que eu tinha comentado com vocês. E vem a um ponto interessante, tá? Que era uma região que eu tinha comentado com vocês. Ó, essa região aqui é uma região de demanda. E olha só o que é que ele faz, né? Ele chega lá naquele ponto dessa liquidez que eu tinha comentado com vocês. Já não é uma liquidez mais, né? Uma liquidez já capturada. E ele chega nesse ponto para poder dar uma resposta. Aqui seria um ponto de interesse muito forte, porque de fato ele teria que agora, já que ele captura essa liquidez, era um movimento totalmente de alta para poder capturar também essa liquidez aqui que eu tinha comentado. E olha só o que, é que ela faz, né? É importante saber disso. Ah, eu tinha comentado também no vídeo na quinta-feira que poderia abrir capturando essa liquidez aqui, tá? Só que lógico, ele já tinha quebrado a estrutura anteriormente e ele ia somente capturar mais tarde esse ponto, que foi o que aconteceu, né? Então ele gerou liquidez aqui, ó. O institucional nunca deixa para trás nada, vai sempre varrer. Então quando ele vem capturar liquidez desses fundos que eu tinha comentado, deixa eu apagar esse range aqui. Apagar esse range aqui para vocês ficarem atentos. Ó, vou deixar ele aqui só para vocês não se perderem, porque a gente ainda está dentro desse range, tá? O swing point que nós temos da estrutura é esse aqui ainda. Então, até das subestruturas, da subestrutura a gente não perdeu. A gente não perdeu esse movimento. Então, aqui nesse caso, o que é que nós temos? Ó? Agora, nós temos um equal lows de liquidez, tá certo? Então, esse equal lows aqui tem liquidez ali abaixo, já veio mitigar esse ponto, vou até apagar. Esse choque aqui nessa estrutura menor, né, já foi feito, já foi perdido. O interessante, de fato, seria perder esse daqui, ó, tá? Esse daqui seria o nosso choque que, de fato, é o válido. A subestrutura seria aquele, mas seria aquela subestrutura para poder surfar esse movimento aqui. Porque se vocês prestarem atenção, a gente está dentro dessa lateralidade aqui, ó. Entendeu? Por isso que é importante perder esse fundo. Então, se a gente tem isso, a gente tem que entender essa situação também, que pode ser que ainda tenha muita estrutura para poder alcançar. Ele aqui está trabalhando naquele formato de bandeira, né? Como vocês sabem, bandeira para o varejo é oportunidade aí para eles de ser estopado. Então, a gente tem que ficar atento a essa região de liquidez que tem realmente nas extremidades dessas figuras aí, tá? Tem que ter muito cuidado e cautela para essa situação. Nesse ponto que nós temos, eu não quero marcar nenhum order. Por que eu não quero marcar order block aqui nessa região? Eu só apagar isso aqui, vou apagar isso também, né, que vocês já estão atentos. O topo lá, um topo de resposta aqui também. Ou seja, esses dois pontos aqui são pontos que a gente tem que ter atenção. Precisa sair desse range, precisa sair dessa situação aqui. Como vocês sabem, eu já cheguei a comentar com vocês, dia de segunda-feira é um dia que realmente eu aguardo uma direção do mercado. Como vocês podem ver aí, é de fato a mesma coisa. Essa direção do mercado precisa tomar um rumo para a gente poder fazer alguma coisa aí
após essas capturas, tá? Tanto de fundo quanto de topo. Então, esse ponto aqui a gente nem tem range para poder traçar. Abaixo nós temos uma estrutura que tratamos como alvo, já que você poderia, por exemplo, ter entrado nessa captura de liquidez. Um exemplo, nessa captura de liquidez aqui nesse ponto, ó, justamente nessa região, poderia ser uma região ali muito importante, inclusive de base, né, que é o famoso Rayleigh Base Drop. E aí aquela base ali daquele ponto é um ponto de interesse muito líquido aqui nessa região. Então, se você tivesse entrado nesse ponto, você teria saído aqui de fato, até nesse order block aqui nesse ponto. Olha só como é interessante institucional agindo, né? Então, seria um ponto de venda aqui para estruturar até aquele ponto lá de alvo, tá certo? Agora que tem essa região que foi respeitado lá em cima, é lógico que a gente entende que temos uma liquidez absurda aqui nesse ponto e esses pontos aqui são pontos de interesse também, ó, tá? Felipe, chegando aí, eu vou comprar? Aguarda o que é que vai fazer, né? Confirma, vê o que é que vai acontecer para você poder fazer besteira, você não fazer besteira. É importante saber disso, você não pode se afobar, né? Se emocionar diante desses pontos, entendeu? Mas, se acionar algum gatilho, de toda forma, se ele vier, por exemplo, a perder esse fundo, ele vai ter que subir para poder mitigar essa região. Então, ele pode sim dar uma resposta nesses fundos. Beleza? Vamos lá para o dólar. O que aconteceu no dólar? O dólar, ele faz um movimento de liquidez que ele não captura lá embaixo, como vocês veem aqui, e tampouco aqui em cima. Ou seja, o dólar está do mesmo jeito que o índice, cara. Ó, exatamente esses pontos aqui, como vocês sabem, são pontos de liquidez que a gente tem que aguardar. E vocês começam a perceber que esses movimentos aí de segunda-feira é um movimento mais de se observar mesmo. De se observar. Por quê? Porque, de fato, ele não nos diz, né, que, de fato, agora o movimento começou a reverter. É interessante que ele perca fundo, venha capturar esse movimento, é o movimento mais, é o ideal agora para esse ponto, só que a gente tem essa região aqui também, ó, você pode deixar, o que é que vai determinar que isso aqui vai ser um alvo ou entrada? Como o mercado vai agir nesses pontos, tá certo? E esse movimento de resposta que você vai ter que aguardar. O ideal para o dólar, de fato, era ele perder esse fundo, né? Porque a gente teria um ponto de referência aqui, que seria esse topo para poder capturar e chegar aqui como alvo. É assim que funciona. Então, é aguardar o movimento da segunda-feira e ver o que vai acontecer aí na semana, tá bom? Então, essa é a análise de hoje para o pregão de amanhã. Então, Deus abençoe vocês, fiquem na paz, é isso aí, valeu, fui. Bons treinos, tá? Deus abençoe, valeu.